Jornal Gente, transmitido hoje também ao vivo aqui de frente do Mercado de São Brás, em Belém do Pará, onde nós temos a realização da COP30 até o dia 21 desse mês. Vamos trazer um pouquinho do resumo do que disseram autoridades ontem. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na abertura do evento, voltou a falar sobre financiamento das questões climáticas. O presidente Lula tem utilizado esse evento como um palanque político-eleitoral, desde a semana passada na cúpula de líderes. E ontem disse que é muito mais barato financiar ações para o meio ambiente do que guerras. Se os homens que fazem guerra estivessem aqui nessa COP, eles iriam perceber que é muito mais barato colocar 1,3 trilhão de dólares para a gente acabar com o problema climático do que colocar 2,7 trilhões de dólares para fazer guerra como fizeram no ano passado. Precisamos do mapa do caminho para que a humanidade, de forma justa e planejada, supere a dependência dos combustíveis fósseis. O embaixador André Correia do Lago, que é o presidente da COP30, comemorou o que considerou avanços aí do primeiro dia, na mesma linha do presidente, de tentar trazer notícias positivas do evento antes mesmo que elas aconteçam. Essa é uma COP que tem que apresentar soluções e, mais do que tudo, uma COP que vai ouvir e acreditar na ciência. O que nós acompanhamos aqui também, viu, Cláudio, Thaís, é dentro da chamada Zona Azul, que é a mais importante aqui da COP30, onde acontecem essas negociações, é que muita coisa não estava acabada. Alguns estandes ainda estão sendo montados mesmo durante a realização da COP30. Ontem choveu, como chove todo dia aqui em Belém no fim da tarde, e durante o momento da chuva, algumas goteiras foram vistas, e sentidas por quem estava lado de dentro, além do problema com ar-condicionado, muitas filas também, falta de sinalização, a comida aqui nós já falamos que é muito cara, mas longas filas para se buscar alimento, são muitas pessoas que viveram esses problemas todos também aqui no primeiro dia efetivo de COP30 em Belém do Pará. Bem, eu vou chamar agora o nosso colunista Emanuel Pessoa, advogado, especialista em direito empresarial, toda terça-feira aqui no estúdio do Jornal Gente. E hoje, Emanuel, a gente te convida para falar sobre COP30, mas sobre como as empresas no Brasil e no mundo têm visto esse evento e por que há tanto interesse de boa parte das empresas, não só de participar da COP30, mas também de mostrar algumas ações ligadas à sustentabilidade. Basicamente, para o mundo empresarial, o que vai sair da COP, na sua opinião? Bom dia, Thaís. Bom dia. Bom dia à nossa audiência, E parabéns ao Pedro Campos. Estou assistindo aí a cobertura. Melhor cobertura da COP, viu, Pedro? Não é porque você é meu amigo e porque eu estou aqui, mas Obrigado. Você realmente está matando a pau. Eu falo para todo mundo na internet, estou falando até para os estrangeiros te acompanharem, porque hoje tem uns programas que você usa já no YouTube e aí eles conseguem, então, ouvindo você lá em chinês. Então, você já tem fãs agora na China. Thaís, a questão da diplomacia corporativa, a COP é basicamente isso. O que acontece aqui? Se você parar para pensar, é uma mega vitrine. Então, por mais que essa COP ela não esteja com um número muito grande de chefes de Estado, comparado com as últimas, e por mais que o fundo anunciado pelo presidente Lula tenha flopado, e é engraçado, ele estava aqui falando, por que não coloca trilhões de dólares para conservar as florestas? Porque o pessoal sabe que quem vai gerir esse fundo vai ser o governo brasileiro. É só por isso, tá? Não tem outro motivo. Então, do ponto de vista das empresas, é importante para as empresas se apresentarem com uma estratégia ambiental por 3 motivos muito claros. O primeiro motivo é que você tem uma questão mercadológica. Quando a empresa se apresenta como uma empresa socialmente responsável, que participa desse tipo de iniciativa, ela está sinalizando para um mercado consumidor consciente que ela é uma empresa que se preocupa e isso faz diferença na margem. Segundo ponto é que empresas socialmente responsáveis, elas conseguem vender produtos e serviços mais caros para um público que tem maior disposição e maior interesse
em adquirir produtos e serviços sustentáveis. E o terceiro ponto é que existem fundos específicos, eles estão diminuindo, mas ainda há muitos fundos específicos que só podem aportar dinheiro em empresas que sejam consideradas socialmente responsáveis. A gente até vê que são casos de emissão de bônus verdes no Brasil, que são bônus atrelados a metas de redução de impacto de carbono, ou plantio de árvores, ou de circularidade ou sustentabilidade da cadeia produtiva, que tem taxas de juros muito mais baixas do que a emissão de bônus tradicionais do mercado. Tem diminuído, especialmente em função do escândalo de COIs, né, certificados de operações estruturadas recentes, mas esses fundos ainda existem no Brasil e eles aportam dinheiro a juros mais baixos. Olá, bom dia. Eu queria saber a sua avaliação sobre o fato de que tivemos na semana passada a cúpula de chefe de Estado e de governo em Belém do Pará, no âmbito da COP30, que foi um fracasso. Nunca houve uma presença tão irrisória de chefes de Estado e de governo numa COP quanto essa de Belém. Foram 17 chefes de Estado e de governo. Havia outras autoridades, tipo o secretário de Estado disso, o ministro daquilo, mas chefe de Estado e de governo, que são as pessoas que de fato tomam decisões, né? Inclusive com vistas ao que está sendo discutido desde ontem no âmbito da COP, isso não aconteceu, né? Tivemos ali o Macron, mas muito mais interessados em holofotes para ver se livra do conceito tão negativo que os franceses têm dele, é o presidente mais mal avaliado da história da França. Não teve ninguém relevante assim, né, do ponto de vista da liderança mundial. De que maneira essa COP vai chegar a conclusões efetivas, pragmáticas, objetivas, sem que os principais players do mundo tenham dado a mínima para a COP30? Olha, Cláudio, você colocou um ponto muito importante, que é a questão da percepção do fiasco da COP sob o aspecto diplomático. E eu acho que você foi generoso nas suas palavras, porque na verdade não foi só um fiasco, a COP foi um fracasso nesse ponto, com uma presença muito baixa de chefes de Estado. Se parar para pensar, nós tivemos, na COP anterior, foram pelo menos 3 vezes ou 4 vezes mais chefes de Estado, nós já tivemos COP com mais de 100 chefes de Estado. Então, quando você para somar isso com o fato de que a COP foi no Brasil, que é reputado globalmente como líder ambiental, a floresta amazônica, a maior parte dela fica no Brasil. Então, o Brasil tem vendido em governos sucessivos, tá? Isso não é uma exclusividade do governo atual, mas a governos sucessivos o Brasil vem vendendo a imagem de líder ambiental. Isso passou por governo de direita, governo de esquerda, o que for, o Brasil vende essa imagem de líder ambiental. Então, você tem uma situação em que chefes de Estado não vieram massivamente para a COP no Brasil, você tem toda a razão, é um fracasso. Deveria ser a COP que deveria ter mais chefes de Estado do que a Assembleia Geral das Nações Unidas. Mas o que se pode dizer disso? O Brasil não se preparou adequadamente, as obras em Belém não estão prontas, as acomodações tiveram inflação absurdamente louca, tanto que somente agora, às vésperas da COP, os lugares que não conseguiram hóspedes é que estão reduzindo o preço para algo mais próximo do normal. Então, é óbvio que houve um problema logístico. O Brasil, mais uma vez, de improviso. Mas o que você podia esperar, né? Afinal de contas, o monotrilho da Copa aqui na Avenida Bandeirantes ainda não está pronto em São Paulo. Talvez seja para a Copa dos Estados Unidos, não sei, mas deveria ter sido para a Copa de 2014. Então, é um fracasso. E isso se mostra também no fato de que o fundo ambiental deveria ter sido um sucesso estrondoso, porque levantar 125 bilhões de dólares é muito dinheiro. Mas se você parar para pensar que você está falando de um fundo global, que envolveria todos os países, China, Estados Unidos, Alemanha, Japão, né, até a própria França, isso acaba sendo, de certa forma, Cláudio, um dinheiro de troco, porque a legislação de vários desses países iria dar incentivo fiscal para se colocar dinheiro num fundo dessa natureza. Então, esse fundo também foi um fiasco, porque não se reconhece uma capacidade gerencial do Brasil, que estaria liderando, para administrar esse dinheiro. Então, o recado que fica com a COP é: o Brasil é verde, o Brasil conserva suas florestas,
mas o mundo não confia no Brasil para liderar a descarbonização da economia e o mundo não confia no Brasil para gerir a conservação das florestas globais, por mais que a nossa cobertura vegetal seja proporcionalmente a maior do mundo. Então é praticamente o mundo dizendo, Brasil, a gente entende que a sua cobertura vegetal é a maior do mundo, mas isso deve ser porque vocês não souberam explorar no passado e não porque vocês são conservacionistas. E isso é a nível de governo, não de iniciativa privada, tá? Então é um fiasco para o governo brasileiro, eles vão tentar vender isso como um sucesso, tá? Eles vão tentar vender isso como um sucesso, mas para qualquer pessoa que realmente entenda um pouquinho de diplomacia empresarial, entenda um pouquinho de relações internacionais, essa COP foi um fracasso retumbante. Professor Emanuel Pessoa está com a gente, eu estou aqui ao vivo em Belém do Pará, na frente do mercado de São Brás hoje, fazendo essa transmissão para o Jornal Gente. E a minha pergunta para o senhor, que tem avançado, né, nesse campo da advocacia empresarial, também ligada ao agronegócio brasileiro, sobre a preservação do produtor brasileiro. Ontem nós tivemos a divulgação de um estudo sério da Embrapa, que mostra que o produtor brasileiro, ele convive com o meio ambiente, ele protege as suas matas nativas e grande parte do nosso território está preservado, né, da forma nativa, como, por exemplo, 84% do bioma Amazônia protegido. Isso é dado, isso é ciência, né? Quando o governo fala em utilizar a ciência, não ser negacionista, quando o governo fala em soberania, o Brasil não deveria aproveitar essa oportunidade para discutir um pouco o avanço dessa região, dessas pessoas que nós estamos vendo aqui, que moram, que estão passando pela rua onde eu estou aqui, que carecem de segurança pública, carecem de educação, carecem de saúde, tem muitos problemas, muitos desafios, além da infraestrutura. No fim de semana nós saímos um pouquinho aqui da região de Belém, andamos 80 quilômetros para dentro aqui do estado, você vê que tem casa de pau a pique, você vê que não tem estrada de chão, saneamento básico, então, não precisa nem falar sobre isso aqui, porque basta você andar pela cidade quando chove que o cheiro já diz o que acontece nessa matéria. Então, esses desafios todos, uma COP sendo realizada aqui com chefes de Estado enxergando isso tudo, não era o momento propício com esses dados para a gente fazer uma virada do jogo e começar a propor novas ideias que conversem com o meio ambiente, mas que permitam o progresso? Pedro, obrigado pela oportunidade de falar sobre isso, algo tão raro de a gente poder falar, né? Por que o Brasil é assim? Se você parar para olhar temporalmente, a Europa foi completamente devastada pela Segunda Guerra, certo? De ponta a ponta, as cidades foram niveladas a zero. A única grande cidade na Europa que passou batido foi Paris, porque o general do Hitler se recusou a derrubar a cidade quando eles estavam se retirando. Fora isso, as grandes cidades europeias foram reduzidas a pó. Você vai hoje à Europa, uma infraestrutura que agora está ficando velha, né? Porque nos últimos 20 anos os europeus deram uma parada no tempo, mas reconstruindo a cidade toda, com o Plano Marshall. O Brasil, no mesmo período do Plano Marshall, gastou mais dinheiro do que foi gasto na reconstrução da Europa e a nossa infraestrutura, ela parece a infraestrutura do século XIX. Então, por que acontece isso? Nós temos um sistema no qual políticos são eleitos sem identificação com seus eleitores, porque eles não são eleitos num distrito, mas são eleitos no estado, então ele tem votos dispersos, então é difícil ele ser cobrado. Nós temos uma justiça no qual um corrupto, para ser preso, ele precisa se ajoelhar no chão, implorar para ser preso, e ainda assim a justiça vai dizer que ele tem presunção de inocência, ele vai ter que ser condenado na bilionésima instância. Se ele tiver bons advogados, vai prescrever. Quanto mais ele roubar, mais ele vai poder pagar bons advogados, então o incentivo é a corrupção elevada. Você vê um governo que sucessivamente tenta atrapalhar o marco legal do saneamento. Belém, antes da COP, tinha quase 80% de área não coberta por esgoto de saneamento. O Brasil, de forma geral, tem 50% de não tratamento sanitário, e o marco legal de saneamento liberou a iniciativa privada para fazer isso, e esse governo sucessivamente tentou atrapalhar o marco legal do saneamento para reestatizar os investimentos, e a gente sabe que o Estado não tem dinheiro para investir, tá? O governo o governo brasileiro, de forma geral, tá, Cláudio? Todas as esferas, não trabalha para o povo. O governo brasileiro é um governo capturado por lobbies,
por interesses, por corporações que atuam para o seu benefício próprio. Se você parar para pensar isso, você vai entender por que o Brasil não é uma potência. Isso não é por acaso, é por design. E esses mesmos políticos são os que se elegem com esse sistema. Então eles nunca vão querer reformar o sistema. Não querem educação de qualidade, não querem reforma judiciária, não querem reforma administrativa, não querem reforma de nenhuma natureza, porque eles se elegem assim. Existem as exceções honrosas, tá? Mas são tão poucas, Pedro, que elas não são capazes de fazer a roda girar. Então, as coisas são efetivamente por design. Sobre o agronegócio, eu tive esse final de semana com produtores da pecuária de Juara, tá? Juara, no Mato Grosso. O Mato Grosso é o maior celeiro do Brasil. Quando você conversa com eles, vale a máxima de Adam Smith. O açougueiro, ele não provê a carne pela bondade do coração, mas é pelo seu interesse em vendê-la. Então você não precisa contar que o produtor rural vai ser bonzinho. Ele vai preservar a natureza porque aquilo é lucrativo para ele. Se ele queima a floresta, aquilo ali é imprestável para ele plantar. Se ele queima a floresta, ele vai tomar uma multa. Se ele não adota práticas melhores, ele não tem uma maior produtividade, ou a carne, ou a produção agrícola, a soja dele, não encontra mercado, por conta das exigências dos compradores. Então essa história de que o agronegócio é necessariamente um vilão do meio ambiente é uma narrativa partidária que colou com grande parte da população brasileira, mas é mentirosa. E você não precisa pensar que é bondade do produtor, é interesse. A gente não deve contar com ter as pessoas certas no lugar certo, mas a gente deve ter incentivo para que as pessoas erradas façam as coisas certas. Então, mesmo um produtor que odeia a natureza, mesmo um produtor que quisesse matar todos os bichos, ele vai se conter, porque aquilo dali pode resultar em prejuízo financeiro para ele. Óbvio que de vez em quando vem a maçã podre no cesto. Você compra uma bandeja de 30 ovos, às vezes quando você está quebrando lá o 28º para fazer seu ovo mexido no café da manhã, ele está podre. Acontece. Mas a maioria vai querer preservar, porque isso é economicamente melhor. Então a gente vive um Brasil com narrativas em que é necessário vilanizar as pessoas que não concordam com quem esteja no poder. Então, se amanhã mudar o partido que está no poder, o vilão vai ser outro. Enquanto que a gente não observa o que acontece de verdade. As pessoas precisam sair da ideia da massa de manobra de partido político, seja da esquerda, seja da direita, de centro, do que for. A realidade é uma só. As pessoas se comportam de acordo com que aquilo é melhor do que o que vai ser melhor para elas. Para o produtor rural, se é melhor preservar, ele vai preservar. Se for melhor queimar, ele vai queimar. Então, fiscalização, multa e a exigência do mercado consumidor é o que faz com que o produtor rural tenha toda a intenção de preservar o bioma. Então, a gente precisa sair dessa ideia de que eles são malvados. Não são. Ao contrário, o dólar já seria mais de 10 se a gente não tivesse exportação de soja, de corte de gado e tantos outros da produção rural. É o que salva o Brasil economicamente da falência. Simples assim. Então, hoje, Pedro, você está aí na COP, eu sinto falta, por exemplo, na COP, não está discutindo fauna, você está só discutindo flora, mas não está discutindo animais. Eu sinto falta na COP de uma perspectiva da análise de como é que você pode envolver a cadeia produtiva brasileira para que ela possa participar com mais poder decisório, pelo menos de influência, no aspecto de sustentabilidade, porque eles têm interesse em vender produtos melhores, porque eles vendem mais caro no Japão, vendem mais caro nos Estados Unidos, vendem mais caro na Europa e estão vendendo mais caro na China também, tá? O chinês está ficando rico. E ele vai pagando cada vez mais produtos de maior valor agregado. O chinês agora tem grande preocupação ambiental também. Então, Pedro, eu acho que a COP perdeu a oportunidade no Brasil de ajudar a alavancar o nosso setor produtivo, ao mesmo tempo de criar alternativas para o desenvolvimento das pessoas na Amazônia. Porque essa região da Amazônia, Pedro, é como o Nordeste. A maior parte da população vive pobre, analfabeta ou sem capacidade de entendimento, né? Porque existe uma diferença entre ser analfabeto e não conseguir interpretar texto. A maioria é alfabetizada, mas não consegue interpretar texto. Basta você ver as discussões de redes sociais como são ridículas,
São patéticas, porque as pessoas não conseguem interpretar o que é dito. Então, o governo deveria parar com a questão idílica e aproveitar essa COP para ter trazido mais investimentos para a região da Amazônia, para as pessoas que têm aí viverem melhor. Tá? Isso é importante. O Brasil precisa ser ocupado economicamente. Emanuel, para a gente terminar aqui, queria te perguntar sobre a China. Você falou da China que hoje, cada vez mais rica, consome muito e já valoriza, inclusive, produtos que têm algum tipo de selo ambiental. Com a ausência dos Estados Unidos da COP30, muita gente achava que essa aqui ia ser a COP da China, com presença forte de governo, de empresas. Estava ali aberto o flanco, né? Não tem os Estados Unidos, a China vai entrar. E isso não aconteceu. Por quê, hein? Bom, em primeiro lugar, é que é o seguinte, né? Existe um efeito de cobrança. A China, por mais que ela tenha cada vez mais preocupação ambiental, esteja substituindo ou pelo menos se equiparando aos Estados Unidos em vários fóruns de discussão internacionais, a China tem um passivo de poluição muito grande e ainda é o país, junto com os Estados Unidos e a Rússia, que mais polui o mundo. No caso da Rússia, por conta de necessidades de aquecimento e da extração de petróleo. Então, se eles viessem para cá sem os Estados Unidos, eles virariam a vidraça da cobrança. Então, é muito melhor mandar uma presença reduzida do ponto de vista da estratégia de governo, do que vir para cá e ser manchete internacional de cobrança, como os americanos sempre são em todas as COPs, tá? Como os americanos sempre são em todas as COPs. Então, os chineses também passariam a ser cobrados. As pessoas às vezes se esquecem que você ser pequeno tem algumas vantagens. Por exemplo, por que Portugal conseguiu fazer as grandes navegações e se tornar uma potência econômica no século XV, século XVI na Europa? Porque era um país pequeno, ninguém prestava atenção. A partir do momento que você fica grande, você passa a ser alvo de atenção dos inimigos. Eu tinha um sócio, meu primeiro sócio na advocacia, ele dizia assim para mim: a partir do momento que você fizer sucesso, você vai ter uma coisa, o quê? Inimigos. Então, hoje, a China, ela já está numa posição de ter os Estados Unidos como seu adversário, mas vai começar a ter outros países também. Tá? Ali, muitas vezes, por questões geográficas, tem disputas ali com a Indonésia, Filipinas, Japão, questões territoriais, mas vai passar a ter todos os outros tipos de cobrança que hoje os americanos têm. Então, a mesma pedrada que se joga nos americanos vai começar a ser jogada nos chineses. Então, se eles puderem postergar isso, não aparecendo tão intensamente em fóruns como esse ainda, é óbvio que eles vão fazer, porque do ponto de vista da reputação é muito bom para eles ser o desafiante das relações internacionais, porque todo mundo, por enquanto, concentra a pedrada nos americanos. Então, a ausência chinesa não é desinteresse, é estratégica. História do deixa eu ficar quieto no meu canto, né, Cláudio? Exatamente. Faz sentido isso, mas não, o jogo não é tão combinadinho assim, né? Não fica esperando pelo outro, né? Enfim, o fato é que essa ausência, quase um boicote generalizado à COP30, envolveu até os ecochatos. Cadê a Greta? Ninguém apareceu, impressionante. O isolamento do Brasil, do presidente Lula, do governo brasileiro nessa questão, ficou evidenciado pelas ausências, sabe de quem? Dos países do Mercosul. Isso no momento em que o presidente do Brasil é o presidente rotativo do Mercosul. Neste momento, o presidente do Mercosul é o presidente Lula. Não apareceu ninguém do Mercosul. Preferiram seguir, de alguma maneira, a orientação ou recomendação de Javier Milei, o presidente da Argentina, que foi o primeiro a dar uma banana para a nossa COP30. E também não apareceu ninguém, e aí exatamente essa a minha provocação, mas enfim, para não nos estendermos mais, né? Não apareceu ninguém do BRICS. Ninguém. Absolutamente nenhum dos países do BRICS apareceu na COP30. Foi, de fato, constrangedor tudo isso, não é, professor? É que, Cláudio, foi aquilo que a gente falou um pouco mais cedo, né? Quando você falou que tinha sido um fiasco e eu disse, não, fracasso, que é um grau bem mais grave. Ninguém confia na capacidade de administração ou de gestão do governo brasileiro para liderar um processo de proteção das florestas. Existe uma diferença de as pessoas gostarem de tirar foto com o Brasil, que afinal de contas tem a maior cobertura vegetal original, tem a floresta amazônica e tem um discurso bonito. E existe a diferença prática, que são as pessoas olham o que o Brasil efetivamente faz naquilo que se propõe. Não termina um trem, não termina um metrô, não termina uma transposição de rio, não consegue equilibrar a conta pública e as pessoas olham, por que eu vou apostar num cavalo que aparece como um asalão árabe
mas na verdade é um pangaré manco. Então o problema que leva a tudo isso é o simples fato de que o mundo não confia na capacidade de gestão do Brasil a nível internacional para ser o líder da proteção das florestas globais. O pessoal confia no Brasil para tirar a foto, para fazer o discurso, mas ninguém confia na capacidade de gestão. Então você tem toda a razão, é um absurdo fracasso do ponto de vista ambiental e do ponto de vista das relações internacionais. As pessoas vão querer dizer que isso é uma perseguição ao governo, uma perseguição à esquerda, não tem nada a ver. Eu, Cláudio, eu torço para que qualquer governo brasileiro tenha sucesso, porque eu não acho que nós podemos esperar 4 anos para vir o presidente A, B ou C que nós gostamos ou não gostamos, para que o Brasil avance, tá? O Brasil precisa avançar hoje. O ideal seria que os governos se sucedessem, seja de esquerda, direita, centro, o que for, sempre sendo bem-sucedidos. Porque o Brasil tem pressa. Quando eu venho para cá, tá, Cláudio? Eu estou afortunado, eu moro num bairro bom em São Paulo, moro nos Jardins. Eu venho para cá, eu passo muitas vezes por carroceiros transportando papelão para sobreviver, passo por morador de rua, passo por gente com fome, senhorzinho no sinal pedindo dinheiro, mãe de família com bebê, tá? Essas pessoas não podem esperar 4 anos para que venha um governo que a gente goste mais do que o que está, ou o que for. Essas pessoas têm pressa para hoje. Então, eu me entristeço de ver o fracasso gerencial do governo, tá? Por mais que eu ache A, B ou C de governo XYZ, eu torço para que todos tenham sucesso. Porque aquela pessoa ali, Cláudio, não pode esperar. Eu posso. Aquela pessoa não pode. Agradecer ao Emanuel Pessoa, advogado, nosso colunista aqui no Jornal Gente. Obrigada, Emanuel. Até a próxima, hein? Obrigado a vocês. Fiquem com Deus. Obrigada. Jornal Gente volta rapidinho com mais informação na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Rede Bandeirantes de Rádio. Esta meia hora tem o apoio da ESPM, o inusitado em constante movimento. Anota aí o nosso WhatsApp.